Efésios 2. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somente até aqui. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura de tua santa palavra mais uma vez nesse culto. Mas clamamos, ó Deus, que o Senhor permaneça falando conosco, que o Espírito Santo venha agir poderosamente em nossas vidas, para que consigamos entender a tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Sem a ação poderosa do Espírito Santo, eu falarei em vão e meus irmãos ouvirão em vão. Que não seja assim hoje, ó Pai, mas que seja mais uma manhã daquelas em que o teu povo é edificado com a tua palavra e o teu nome glorificado aqui nesse lugar. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Essa é a segunda mensagem nessa série, na carta aos Efésios. E já sabemos que foi durante os anos de prisão em Roma que Paulo escreveu essa epístola. Paulo escreveu essa carta muito provavelmente para animar o coração dos irmãos que estavam entristecidos com a sua prisão. O sofrimento de Paulo, o fato de Paulo estar preso, sofrendo em Roma, deixou a igreja da cidade de Éfeso entristecida, e o medo de Paulo era que eles desanimassem com isso. Havia aproximadamente 3 anos que Paulo tinha deixado essa igreja rica, saudável, e agora Paulo estava preso. No capítulo 3, versículo 13, fica evidente essa preocupação de Paulo, quando ele disse o seguinte, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Ou seja, Paulo tinha essa preocupação da igreja desanimar, da igreja entristecer. Mesmo preso, as principais preocupações do apóstolo era com a saúde da igreja e com o avanço do evangelho. Era só nisso que ele pensava. Semana passada vimos que um dos grandes diferenciais da carta aos Efésios é que Paulo não a escreveu para resolver problemas. Quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, era para resolver um problema que havia na igreja de Colossos. Quando Paulo escreveu as cartas aos Coríntios, era para resolver muitos problemas que havia na igreja de Corintos. Mas aqui, quando Paulo escreve aos Efésios, a igreja da cidade de Éfeso, aparentemente, ainda era uma igreja saudável. Então, quando Paulo lida com uma igreja saudável, ele não precisa resolver problemas. Ele vai tratar de doutrinas. Aquela igreja saudável precisava somente ser fortalecida. E é uma alegria quando a igreja do Senhor se reúne não para resolver problemas, mas para aprender doutrinas.
Paulo sabia que o que fortalece uma igreja não é colocar tudo em pratos limpos. O que fortalece uma igreja não é fazer uma terapia ocupacional, uma terapia de grupo com os irmãos. O que fortalece uma igreja não é outra coisa senão o aprendizado de doutrinas bíblicas. É assim que se cria, que nasce, se mantém uma igreja forte e saudável. Então deve ter sido uma alegria para o apóstolo escrever essa carta aos Efésios. Não ter que resolver problema nenhum. Quando ele escreveu aos Filipenses, ele teve inclusive que citar o fato de duas irmãs que não se falavam na igreja. Olhe, Paulo preso em Roma, tem que escrever, irmãos, pelo amor de Deus, vocês duas parem de brigar. Já está difícil isso, mas para os Efésios não. Para os Efésios aparentemente não tinha nada para resolver. Vamos tratar então o que é importante. Paulo usa essa carta para fortalecer a igreja, ensinando doutrinas, e na segunda parte da carta, aprendendo a pôr em prática, a viver conforme as doutrinas aprendidas. E uma das doutrinas mais importantes apresentadas já no primeiro capítulo, que vimos semana passada, é a doutrina da predestinação. Semana passada, alguns irmãos saíram daqui com o cabelo em pé, porque vimos exatamente o que a Bíblia fala sobre predestinação. Mais do que isso, semana passada nós vimos como que a Bíblia conta a atuação da Santa Trindade na nossa obra de redenção. E no primeiro capítulo, cada ação de cada pessoa da Trindade é descrito de forma maravilhosa. Vimos semana passada, por exemplo, que o Deus Pai agiu na nossa salvação, nos elegendo e nos predestinando. Aprendemos que eleição ou escolha é separar da multidão e predestinação é dar um rumo a quem ele separou. E isso foi obra do Deus Pai. A Bíblia diz que ele nos escolheu e nos predestinou. Aprendemos que a obra do Deus Filho foi redimir, fazer a redenção daqueles que o Pai elegeu. E o Deus Filho fez essa redenção com o seu sangue. E aprendemos que a obra do Deus Espírito Santo foi selar, pôr o seu selo na vida dos eleitos do Pai. Nós aprendemos semana passada que só há dois tipos de pessoas na humanidade: as que têm o selo do Espírito Santo e as que não têm o selo do Espírito Santo. Aprendemos semana passada que o que vai definir a sua eternidade é isso: se há em você o selo do Espírito Santo ou se não há em você o selo do Espírito Santo. Isso vimos semana passada, como que a Trindade atuou de forma poderosa. Cada uma das três pessoas da Trindade atuaram na nossa redenção. Hoje, no capítulo 2, o que nós aprendemos era qual era a nossa condição antes da Trindade Santa começar a agir. Qual era a nossa condição antes de Deus começar a agir em nossa vida. E como foi que Deus, ou por quê, as motivações que levaram o Senhor a agir em nossa vida, apesar de nós sermos quem nós éramos. Então, o texto de hoje pode ser dividido em duas partes: a condição do homem e a ação de Deus na salvação. A primeira parte do texto expõe de forma detalhada a condição do homem em pecado. Como todos nós vivíamos sem Cristo e como ainda vive grande parte da humanidade. É descrito do versículo 1 ao versículo 3. Eu vou ler novamente. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas claro do que isso, impossível. Irmãos,
Porém, só entenderemos a graça de Deus, só entenderemos primeiro a real condição do homem pecador, só teremos a exata noção da nossa condição sem Deus, se nós entendermos aquilo que na teologia é descrita como doutrina da depravação total. A doutrina do homem, a condição do homem é descrito por meio da doutrina da depravação total, que é a doutrina que nos ensina, queridos, que o pecado afetou toda a parte do nosso ser. O pecado não afetou somente o nosso corpo, o pecado não afetou somente a nossa ligação espiritual com Deus, mas o pecado no homem afetou o homem por inteiro. O pecado afetou o nosso corpo, afetou nossa mente, afetou nossas emoções. O pecado afetou tudo em nós, afetou o nosso espírito, afetou nossos desejos, afetou nossa vontade. Não há nada no ser humano que não tenha sido afetado pelo pecado. Nada, nada. Exatamente esse quadro que Paulo pinta aqui do versículo 1 ao 3. Todas as áreas do homem foi afetado pelo pecado. No versículo 1, Paulo é enfático em dizer que nós, sem Jesus, estávamos mortos. Não é isso que ele diz? A palavra traduzida por morto aqui significa morto de verdade. É morto mesmo. A palavra morto, a palavra que foi traduzida por morto, poderia ter sido traduzida por cadáver. Para você ter noção. Éramos cadáveres então, só não sabíamos disso. A palavra de Deus não está afirmando, queridos, que nós estávamos feridos. Tem gente que tem a ideia de que o homem em pecado é o homem que possui as suas dificuldades, as suas limitações, mas tem algum tipo de habilidade diante de Deus. Mas a Bíblia não diz que o homem estava ferido, a Bíblia não diz que estávamos enfermos. A Bíblia não diz que estávamos hospitalizados, a Bíblia não diz que nós tínhamos algum problema, não. O que a Bíblia diz que nós éramos, é que nós éramos mortos. A Bíblia é enfática em dizer que nós estávamos mortos. Nós não tínhamos apenas algumas limitações diante de Deus. Nós não tínhamos apenas algumas dificuldades diante de Deus. Para Deus, estávamos mortos. Mortos. Em nenhum momento a Bíblia minimiza as consequências do pecado na história. Em nenhum momento. Em nenhum momento a Bíblia relativiza a consequência do pecado na história da humanidade, nem na nossa história. A Bíblia é enfática em dizer que o pecado separa o Criador e a criatura. Separa o homem e Deus. O homem e Deus. E o problema maior de estar morto é que o morto, ele não sabe que está morto. O morto não tem consciência de estar morto. Pior, o morto não pode fazer nada por si. O morto não pode mudar a sua condição. É por isso que a solução para aqueles que estavam mortos não é uma terapia, não é um medicamento, não é boa vontade, não é um incentivo. A solução para aqueles que estavam mortos era apenas uma. Só havia uma possibilidade, como só há uma possibilidade de mudar o estado de alguém que está morto. É a ressurreição. Somente a ressurreição muda um estado de morte. Vocês sabem disso. Não adianta dar medicamento a quem está morto. Não adianta. Uma das cenas mais chocantes para quem acompanha filme, acontece muito em séries de hospital, é a hora que uma equipe está tentando ressuscitar alguém em parada cardíaca, não é verdade? Já viu isso?
até chegar ao ponto de perceber que não adianta fazer mais nada. Alguém tem que chegar, não adianta mais não, já era, já foi, acabou. Para o morto não adianta medicamento, não adianta embalsamar, não adianta nada. A única solução para um morto é a ressurreição. Se ele não ressuscitar, nada mais adianta. Paulo está descrevendo, irmãos, a condição do morto, carente de uma ressuscitação, como sendo a nossa condição. Éramos nós que estávamos assim. Somente uma ressurreição iria nos tirar de lá, e foi exatamente isso que aconteceu, segundo as Sagradas Escrituras. Ele vos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Alguém poderia argumentar que Paulo aqui estava exagerando. Alguém poderia dizer que Paulo estava usando a figura do morto apenas como ilustração e que isso não significa que o nosso estado fosse tão ruim assim. Há muitas pessoas que acreditam que o seu estado diante de Deus não é tão ruim assim. Mas para acabar com esse argumento, para que ninguém pensasse que Paulo estava usando a figura do morto aqui apenas como uma figura de linguagem, não. Ele detalhou como era esse estado de morte. Depois de afirmar que nós estávamos mortos, ele detalha como era essa morte. Em primeiro lugar, para explicar o estado de morte, Paulo diz que o homem sem Deus vive na desobediência. A primeira marca da morte é a desobediência, no versículo 2. Olha o versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, segundo Paulo, o homem sem Deus vive em desobediência contra Deus. O homem de Deus não obedece a Deus, mas obedece a 3 outras autoridades. A pessoa em pecado só é desobediente contra Deus, mas vive obedecendo 3 autoridades malignas: o mundo, o príncipe da potestade do ar e o espírito da desobediência. O homem rebelde só é rebelde contra Deus, mas é um manso, é um cordeiro em relação ao mundo, em relação ao príncipe da potestade do ar e ao espírito da desobediência. 3 forças malignas, invisíveis, mas que dominam o homem sem Deus. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que sem Deus, o homem vive para obedecer sua própria vontade e a vontade de espíritos enganadores. Você pode estar pensando agora, mas pastor, eu nunca vivi assim. Eu nunca obedeci a demônios. Preste atenção. As forças malignas não desejam que os homens façam coisas absurdas para provar o seu domínio. Não. Eu digo isso porque tem gente que acha que influências demoníacas ou diabólicas, o governo diabólico acontece só na vida daquela pessoa que pratica verdadeiras atrocidades. Mas não é isso que acontece. As hostes do mal, as forças malignas, elas se contentam em fazer o homem acreditar que não precisa de um Salvador. Isso que é o mais importante. O mal não quer que você raspa o cabelo, toma banho não sei de quê, vai numa cachoeira fazer não sei das quantas, e faça mal a ninguém, se transforme no Hitler. Não é isso que o inimigo deseja, não. O inimigo deseja tão somente que você acredite que você não precisa de um Salvador, que você não é tão pecador assim. É somente isso. É somente isso. É isso quem vai definir a eternidade. É isso quem vai definir o futuro. Então, pessoas boas, pessoas cheias de boa índole, de bom caráter, mas que acreditam que não precisam de um Salvador, estão vivendo sob a influência dessas autoridades malignas descritas por Paulo. Então, em primeiro lugar, o homem sem Deus vive em desobediência.
Em segundo lugar, para explicar o estado de morte, Paulo diz que o homem sem Deus é um depravado, não tem outra palavra. Olha o versículo 3, apenas a primeira parte do versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, além do homem sem Deus ser guiado por espíritos enganadores, ele também é governado por sua própria carne. Nesse sentido, carne significa desejos pecaminosos. Então, sem Deus, as pessoas são movidas por desejos carnais, descontrolados. Sem Deus, o homem não tem força sobre seus próprios desejos. É completamente dominado pelos seus desejos malignos. Por isso, Paulo diz que nós vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Percebam como só não obedecíamos a Deus. Obedecíamos ao curso desse mundo. Obedecíamos a espíritos malignos. Obedecíamos a nossa própria vontade. Só Deus não dava ordens em nossa vida. Em terceiro lugar, para explicar o estado de morte, Paulo diz que o homem sem Deus está condenado, já está condenado. O final do versículo 3, a parte B do versículo 3 diz assim: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que Paulo está dizendo aqui é que a consequência natural de um estilo de vida em rebelião contra Deus é o encontro fatal com a ira divina. Lembremos, irmãos, que o principal tema do sermão ou das pregações de João Batista era que o juízo de Deus é inescapável. Então, creia você ou não, um dia você estará de pé diante de Deus para ser julgado. Há um encontro marcado entre os pecadores e a ira divina. E o que o Paulo está ensinando aqui é que o resultado natural de quem vive em rebelião contra Deus é ter um encontro com a ira de Deus. Por isso ele diz: nós éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, naturalmente nos encontraríamos com a ira divina, como os demais. Resumindo, então, era assim que vivíamos, mortos em pecados, cegos para as coisas de Deus, insensíveis à vontade de Deus. Sequer sabíamos que éramos pecadores, vivíamos para realizar a vontade da nossa carne, éramos governados por nossos sentimentos, éramos governados por espíritos enganadores, sequer lembrávamos que há um Deus do céu, perdidos, caminhando para a condenação eterna. Por isso que Paulo inicia esse trecho de sua carta afirmando categoricamente que éramos mortos, só não sabíamos disso. Eu sei que são palavras duras, mas a Bíblia nunca poupou palavras para denunciar o pecado, para denunciar o estado do homem. É um assunto seríssimo com o qual o Deus não brinca e a Bíblia não brinca, e nós não podemos brincar também. No Novo Testamento, tanto Jesus como os apóstolos falaram sempre de forma direta, clara, às vezes muito dolorosa sobre esse assunto. Aos Romanos, Paulo escreveu que nenhum bem habita no homem sem Deus. Romanos 7,18 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem, pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Paulo ainda disse que sem Deus somos escravos do pecado. Romanos 6, 17 e 18 diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina que fostes entregues, uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça.
Jesus disse que sem Deus nós andávamos em trevas e, pior do que isso, amávamos as trevas e detestávamos a luz. João 3,19 diz o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E para finalizar, foi Jesus também quem disse que mortos em pecado são incapazes de ir a Cristo se o Senhor Deus não os levar. João 6,24. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Esse é o estado do homem sem Deus. Depravado, desobediente, cego. Morto ou mortos éramos nós. Essa era a nossa condição. A boa notícia, irmãos, é que o versículo 4 começa com uma conjunção coordenativa. Lembra da sua aula de conjunção coordenativa? Vamos fazer agora uma aula de português aqui. O versículo 4 começa com uma conjunção coordenativa mais. Sabemos que nesse caso, mais tem o mesmo significado de porém, contudo, entretanto. O mais aqui serve para mostrar um contraponto em relação a tudo que foi dito até então. É para isso que servem as conjunções coordenativas. Para fazer um contraponto. E eu amo quando aparecem essas conjunções na Bíblia, pois normalmente aponta para o momento em que houve uma mudança na história, uma mudança de proposta. Sempre que aparece uma conjunção dessa na Bíblia, é porque está vindo uma boa notícia para a gente. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não é assim que a Bíblia faz conosco? A mesma coisa acontece aqui. Há uma mudança de história, uma mudança de rumo. Depois de Paulo contar com riquezas de detalhes a condição que nós vivíamos, o nosso real estado, depois de nos fornecer provas irrefutáveis de que nós estávamos irremediavelmente perdidos e sem a menor condição de mudar nossa história, o apóstolo Paulo usa a sua pena para escrever um mais. O versículo 4 começa com mais Deus. Essas são as duas palavras mais importantes desse texto. Mais Deus. Aponta para o momento que Deus olhou a história de nós, pecadores, mortos, sem a menor condição de levantarmos da sepultura, e agiu em nosso favor. O mais Deus aponta para aquele momento da história que Deus mudou a nossa vida sem perguntar a nossa permissão. Por dois motivos. Primeiro, porque Ele é Deus. Não se sujeita a nós. E segundo, estávamos mortos. Morto não escolhe. Morto não decide. Morto não aceita. Deus entra em nossa história, mudou a nossa vida, descrita aqui no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós lá, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Por que Deus fez isso? Essa é a grande pergunta. Por que Deus nos viu no estado que nós estávamos e agiu em nosso favor? O próprio texto responde. O próprio texto responde. Porque Ele é rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou. Misericórdia e amor foram os combustíveis de Deus para Ele agir em nosso favor. Já aprendemos que misericórdia é você abrir mão do direito de ferir, abrir mão da justiça.
O que é você ser misericordioso? É você ganhar na justiça o direito de ferir alguém e abrir mão desse direito. Quando a justiça está a seu favor, quando de fato é você quem tem razão, e você pode retribuir com o mal, e você pode agir com justiça, e você resolve abrir mão do seu direito de fazer justiça em prol da pessoa. Foi exatamente o que o Senhor Jesus fez, foi exatamente o que Deus fez. Deus, ele poderia deixar-nos em nosso estado de pecado, estaria no direito, se Deus deixasse que nós nos perdêssemos, e se Deus permitisse que fôssemos condenados eternamente, ele não seria injusto, seria justo, fale a verdade. O que você merece, fala a verdade. Não fala não, pense somente. Você merece viver ao lado do Deus Santo, que é toda glória. Ou você merece passar a eternidade afastado do Deus que é todo santidade. Todos nós merecemos a condenação eterna. Não há um só que não seja pecador. Qualquer pessoa que for condenada, será condenada por justiça. Será condenada justamente. Não há o menor risco. Não há o menor risco de um inocente ser condenado por Deus. Primeiro, porque ele é justo. E segundo, porque não existe inocente na história da humanidade. Não existe inocente na história da humanidade. Então, primeiramente, ele olhou para a gente com um olhar de misericórdia. Ou seja, resolveu não nos dar o que nós merecemos. O profeta Jeremias se consola dizendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se não fossem suas misericórdias. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então, em primeiro lugar, ele agiu em nosso favor por misericórdia, mas em segundo lugar, ele agiu em nosso favor por causa do seu grande amor. Não é um amor qualquer. Não é um amor do jeito que nós entendemos amor. Do jeito que nós entendemos amor, ele só é levado à prática se a pessoa amada fizer por onde ser amada. Não é assim que a gente entende amor? Mas a Bíblia diz que ele amou pecadores irremediáveis, irreversíveis, irrecuperáveis. É assim que ele nos amou. A Bíblia diz que ele prova o seu grande amor para conosco pelo fato de ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. A Bíblia nos diz que nós somos alvo do amor de Deus. A Bíblia diz que nós somos alvo do grande amor de Deus. Somente o grande amor de Deus pode nos alcançar. Tanto a misericórdia quanto esse amor são frutos da graça de Deus. A última frase, as últimas palavras do versículo 5 são: pela graça sois salvos. Aparentemente essa é a pequena frase, era a frase preferida de Paulo. Essa pequena frase resume muito da teologia de Paulo. Essa pequena frase explica toda a obra da salvação. Essa única frase capaz de explicar como que Deus Santo e Perfeito foi em busca de pecadores, para fazer de pecadores uma igreja santa e perfeita. Foi tudo graça. O dom gratuito de Deus. Foi o dom gratuito de Deus que fez ele se mover em nosso favor. Nesse ponto encontramos a principal doutrina do livro de hoje, que é a doutrina da salvação somente pela graça, que já conhecemos bem. Irmãos, a graça de Deus que levou o Senhor nos dá não o que merecemos, mas nos dá a salvação.
Como bem disse o reverendo Hernanes Dias Lopes, Deus não nos salvou por causa dos nossos méritos, mas apesar de nossos deméritos. Isso é graça. Ou seja, irmãos, só somos salvos porque o Senhor olhou para cada um de nós pela graça. Ele olhou para cada um de nós sem considerar o que somos ou o que podemos fazer, o que podíamos fazer em prol de nossa salvação. Ele olhou para a minha vida, ele olhou para a tua vida e viu que jamais poderemos sair daquela condição, jamais poderemos nos salvar sozinho. Então ele resolveu agir com graça em nossa vida e nos alcançando de forma imerecida. Esse foi o processo de nossa salvação. A salvação não pôde ser conquistada ou não pode ser conquistada por obras, mas ela é uma oferta da graça de Deus. Não somos salvos, irmãos, por nossas ações. Nós somos salvos pelas ações de Deus em nosso favor. Foi sempre o Senhor quem trabalhou em nosso favor. O resumo desse trecho da carta de Paulo aos Efésios é que a graça de Deus o moveu a agir com misericórdia e amor para transformar pecadores mortos em uma igreja viva. Foi sempre esse o plano. Esse é um dos maiores milagres da história. Deus não fez nascer uma igreja viva a partir de gente boa. Tem gente que acha que é assim, né? Tem gente que acha que quando Jesus falou que ia edificar a sua igreja, ele estava pensando o seguinte: eu vou abrir aqui um processo seletivo, eu vou fazer uma análise de currículos, eu vou separar gente boa, gente piedosa, gente de caráter, gente com bom histórico familiar. Eu vou separar gente de boa conduta, eu vou separar gente respeitada aqui no bairro e vou edificar a minha igreja. Não foi isso que aconteceu. Para edificar a sua igreja, o Senhor Jesus foi à sepultura. Ele foi à sepultura e pegou pessoas sepultadas, mortas em pecados. O pecado já tinha apodrecido toda a história de cada uma dessas pessoas e resgatou-nos de nossa podridão, para então, de nós, ele fazer a sua igreja. São de pecadores mortos, de gente estranha, de gente esquisita. O Senhor Deus selecionou para compor a sua igreja um tipo de gente que muito provavelmente nós não iríamos selecionar. O Senhor Deus aceita, recebe, escolhe, melhor dizendo, para compor a sua igreja pessoas que nós não escolheríamos, pessoas como a gente. A igreja como povo do Senhor sempre existiu. Mas a igreja propriamente dita, da forma que nós a conhecemos hoje, começou a existir na história com ex-prostitutas, ex-ladrões, gananciosos, corruptos. Foi o tipo de gente que iniciou a igreja, é o tipo de gente que compõe a igreja do Senhor, gente que vivia no mais tenebroso dos pecados, mas foram transformados em vivos para compor uma igreja viva. Eu quero terminar com duas conclusões, que também são duas aplicações. A primeira é que uma das finalidades do Senhor ter nos tirado da sepultura para formar uma igreja viva é para que vivamos andando em boas obras. Olha o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha para mim. Boa obra não é aquela bondade que você resolveu fazer da sua cabeça, não.
Boa obra não é o que o mundo chama de boas obras. O texto está dizendo que fomos ressuscitados e compomos uma igreja viva para andar na prática de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, mesmo as boas obras que devemos fazer são aquelas que Deus ordenou que façamos. E não aqueles bons atos, aquelas boas ações que nós tiramos da nossa cabeça, ou que o mundo quer que nós façamos. Não é o mundo quem vai decidir como a igreja age na história. Não é. É a palavra de Deus, é o Senhor. É bom lembrar também que nós fomos ressuscitados, para compor uma igreja viva, para andar em boas obras, no sentido também de andar dando bons testemunhos. Um bom testemunho. Um cristão que ressurgiu, que nasceu de novo, não vive mais para levar outras pessoas a ridicularizarem o nome de Deus, ou a igreja do Senhor. Somos chamados a uma vida de piedade. Somos chamados a viver de modo, como Paulo vai dizer a outra igreja, de modo digno do Evangelho. Viver de modo digno do Evangelho está longe de ser perfeito. Nós não fomos chamados para sermos perfeitos, apesar que devemos perseguir a perfeição sim, nos aperfeiçoando a cada dia, mas a Bíblia diz que nós precisamos andar de modo digno do Senhor, de modo digno do Evangelho. O mundo tem que olhar para a nossa vida e não ver coisas graves, absurdas, ao ponto de denegrir o nome da igreja. Andar em boas obras. Então a gente não foi ressuscitado só para viver como quiser, agora em liberdade, não. Esses dias eu recebi um vídeo de os irmãos, eles gostam de estragar o meu dia de vez em quando. Me mandou um vídeo de um pastor batista herejão mesmo, aquele herege mor. E ele explica o seguinte, Deus te ama. Você pode fazer o que você quiser agora, sabe por quê? Porque Deus te ama. Você pode pegar o seu carro e sair doido, você pode se suicidar, matar alguém, não vai mudar nada, Deus te ama. Você pode pegar, você pode fumar o que você quiser, usar a droga que você quiser, não vai mudar, porque Deus te ama. Você pode pegar o seu corpo, fazer com o seu corpo o que você quiser, porque Deus te ama e não vai mudar essa verdade. O falso profeta é exatamente assim, ele pega uma verdade e distorce a verdade, porque é verdade que Deus ama, é verdade. É verdade que nada que façamos vai mudar o amor de Deus, isso é verdade também, é verdade isso. É verdade também que todos os nossos pecados já estão perdoados. O pecado que você vai cometer quando chegar em casa já foi perdoado por Deus, por Cristo Jesus na cruz do Calvário, isso é verdade. Mas isso tudo nos leva a uma vida digna do Evangelho. A pessoa que tem a consciência de que foi alvo do amor de Cristo. A pessoa que tem a consciência de que Deus o ama, apesar dele ser quem ele é, tem uma vida transformada e passa a viver de uma vida piedosa, não com medo do inferno, não com medo de perder o amor de Deus, mas justamente por gratidão, por tudo que o Senhor é e tudo que ele fez. A consequência imediata de quem conhece o amor divino é viver para ele em santa obediência. Foi Jesus quem disse que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Boas obras, andar de forma digna do Senhor. Então o Senhor não nos ressuscitou para a gente andar do jeito que quisermos, não. Nos ressuscitou para andarmos para ele, vivermos para ele. E em segundo lugar, dentre as finalidades do Senhor ter formado uma igreja viva, é para que o glorifiquemos para sempre e para que o seu nome seja glorificado para sempre. A ideia aqui é, em primeiro lugar, o mundo olhar para a igreja e chegar à conclusão do que Deus faz com homens pecadores. Mas em segundo plano, é a igreja em toda a eternidade gerar louvores ao Senhor pelo que ele fez com pecadores. É isso que Paulo diz aqui no versículo 6 e 7. Olha o versículo 6 e 7.
E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que a igreja serve para isso. A igreja serve para que todos vejam, e quando eu falo todos, estou falando todos os homens de todas as épocas, todos os anjos, todos os demônios, tudo que existe, vai olhar para a igreja e vai glorificar a Deus, que pegou homens mortos em seus delitos e pecados, e Ele, o Senhor, os transformou numa igreja viva, habitando com Ele eternamente. A Bíblia conta que vai chegar um momento que nós estaremos diante de Deus, cantando eternamente, louvando-o eternamente por essa grande obra. Nós vamos chegar diante de Deus, e quando chegarmos diante de Deus, nós vamos lembrar quem nós éramos, e vamos pensar o seguinte: eu não poderia chegar até aqui por conta própria. Por mim, eu não estaria aqui. Se dependesse de mim, eu não estaria aqui. Diante do Cordeiro Santo, estaremos com nossas vestiduras brancas. A Bíblia diz que claras, brancas como a neve, que significa uma pureza perfeita, uma pureza eterna. Nós iremos olhar para as nossas vestiduras brancas e nos lembraremos que elas só estarão brancas por causa do sangue do Cordeiro, que nos purificou de todo pecado, porque se dependesse de nós, ainda estaríamos com aquelas vestiduras, com aquelas vestes, aqueles farrapos que nos acompanhavam em nossa vida de sepultura. E quando isso tudo acontecer, diz a Bíblia que a igreja vai cantar. Todos irão cantar diante do Senhor. A Bíblia diz que nesse momento nós cantaremos um hino conhecido, um hino que nós já cantamos aqui. Abra a tua Bíblia. Eu não vou pedir para projetar agora não, vou pedir para você abrir a tua Bíblia, para você marcar esse texto, para quando não estiver entre nós, você ensaiar em casa, porque vai ser um hino que vamos cantar no céu. Quer saber qual hino a gente vai cantar lá no céu? Apocalipse capítulo 15. O pessoal do louvor já se acompanha para cá? Já se move para cá? Nós vamos ver qual é o hino que canta no céu e depois vamos ensaiá-lo ele aqui essa noite. Apocalipse 15, versículos 2 e 4 diz assim: Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se acham de pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará o seu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa canção? Ensaiando para o que faremos todos juntos diante de Deus, diante do Cordeiro Santo. Grande são
justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo. Te agradecemos, Senhor Jesus. Te agradecemos porque o Senhor fez uma grande obra em nosso favor. Te agradecemos porque um dia estaremos diante do Cordeiro, Pai, e nos lembraremos que a grande obra que o Senhor fez na humanidade foi transformar pecadores mortos em uma igreja viva, Pai. Te agradecemos por fazer parte dessa igreja viva. Agora leva-nos daqui em paz. Esteja com sua igreja sempre, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, que a graça do nosso grande Deus, que o amor de Cristo estampado na cruz do Calvário, e o selo e as consolações do Espírito Santo sejam todas derramadas sem medida sobre a nossa vida. Que todos digam amém.